GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco em imagens, nessa manhã de terça-feira no GJR Entrevista, Lucas Dias, vereador Lucas Dias, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelo, bom dia aos ouvintes da Clube, é um prazer estar aqui conversando com vocês no Grande Jornal. Lucas que tem uma certa facilidade, né, Cabelo, em viralizar assuntos que ele levanta nas suas redes sociais. Verdade. E dessa vez tem uma campanha muito bacana que tá bombando, né, Lucas? Muito legal levantar essa causa, né? O Clube por Elas, né, esse movimento que a gente começou aqui na Clube nos últimos 20 dias, mais ou menos, vem com esse intuito, né, de a gente não esconder, né, a gente não ignorar mais um fato que é extremamente importante e que a gente tem que conversar mais, né, que é a violência doméstica, né. A gente sabe que isso, a gente vê muito em filme, né, a gente vê muito em manchetes de jornal, longe daqui, e acho que muitas vezes a gente acaba pensando que isso não acontece aqui em Canela, né? Só que na verdade acontece muito aqui em Canela. É um tipo de violência que muitas vezes é invisível, né? Porque a pessoa que sofre, muitas vezes acaba sofrendo calada. Tem essa questão de a gente viver numa sociedade machista, então as mulheres acabam sofrendo calada esse tipo de violência. E o Clube por Elas vem para isso, né? Para que a gente dê um pouco mais de voz, para que a gente não ignore esse fato que acontece aqui na nossa cidade, né? Que é tão importante a gente falar, debater e também conscientizar, né, novas gerações que estão vindo por aí. Até sobre isso, né, Lucas, eu acho que os insights que a gente teve vendo o documentário, né, o Eu, Dona de Mim, né, são muito fortes, né, são muito fortes. Mulheres que passaram, que quase tiveram a sua vida encerrada de alguma forma, né, ficaram longe da sua família, foram tiradas bens, tiraram a vida delas praticamente mental, saúde mental, tudo ao mesmo tempo, né? E tu tá usando alguns quadros, alguns takes, né, pra explicar pra quem tá na audiência, né? Com isso, com pessoas aqui da nossa sociedade, pra elas fazerem tipo um react praticamente, né? O que que tu tem notado dessas pessoas, assim, pelas imagens, pelo que a gente viu até agora? Impacta demais também, né, cara? Sim, com certeza. Começou tudo justamente no convite que eu recebi para dirigir o documentário, né, o Eu, Dona de Mim, documentário da Casa Vitória, onde a gente entrevistou, se não me engano, umas 10 mulheres e mais os profissionais, né, que lidam com essas mulheres que sofreram esse tipo de violência. E eu saí muito impactado dali, né, porque aquilo que eu falei no começo, eu venho de uma família que aparentemente, né, porque a gente nunca sabe o que acontece dentro de quatro paredes, aparentemente uma família que não tem esse tipo de problema, né, não é uma coisa que tá, né, que tá no teu dia a dia, na tua rotina. Então quando tu vai fazer um documentário, começa a pegar depoimentos e tu vê que pessoas de Canela sofrem coisas bizarras, absurdas, eu falo, né, no primeiro depoimento que a gente fez ali no Magnólia pro documentário, eu tive que sair para vomitar, né, porque foi um choque tão grande, assim, de escutar aquilo sendo falado, assim, que não tem como tu não te indignar, assim, e querer fazer alguma coisa para mudar, né. Então acho que tudo começou lá, né, no Eu, Dona de Mim. E realmente é um react, né? As pessoas vêm aqui, eu trago pessoas da comunidade, a gente já fez se não me engano, 20 e poucos gravação de depoimentos, de reacts, para mostrar pedaços, trechos desse documentário para as pessoas, para que elas falem um pouco mais, né? Para que elas se abram, né? Para que saiam desse casulo, né? E que a gente comece a falar sobre violência doméstica, né? Não só nos noticiários, não só jornalistas, mas pessoas comuns, né? Pessoas da nossa sociedade, nossos amigos, pessoas que a gente admira. E acho que isso é o mais importante, né? A gente vê que a nossa comunidade, ela não tá ignorando mais esse fato, né, Cabelo? O Lucas, o que eu tenho notado hoje, né? Tenho acompanhado com certo afinco esse material, é que a gente, muitas vezes, eu falo todo mundo aqui, nós, principalmente nós, da nossa geração, a gente muitas vezes normalizava coisas que não são normais. A gente achava que violência doméstica era só quando o marido batia na esposa, e ainda tinha aquela máxima de marido e mulher, a gente não se mete. Não mete a colher. E a gente achava que a violência era só quando aparecia uma marca física. Mas existem diversos tipos de violência, né? E a psicológica é muito forte, né, cara? Com certeza. A violência física acaba sendo, muitas vezes, a última violência que acaba aparecendo, né? Tu começa ali com o controle, né? Com o controle do celular, da roupa que tu tá vestindo. Tu tem a violência financeira, né? Que é ter uma mulher dependente financeiramente de um marido e acaba fazendo coisas, né? Se submetendo a coisas pela questão financeira.
tem a dependência emocional, né? A gente sabe que muitas pessoas têm uma dependência emocional com o parceiro. Então são várias violências que a gente tem, né? Que ainda é mais invisível do que a violência física, né? Que muitas vezes acabam deixando marcas, né? E foi uma das coisas que me chamou a atenção no depoimento das mulheres. Quando elas falam que a violência que mais dói não é a física, né? Que a violência física, muitas vezes, isso elas falaram, né, no documentário, a violência física, muitas vezes, ela te deixa uma marca, mas uma marca que acaba saindo com o tempo, né? Uma cicatriz, alguma coisa assim. Mas a violência psicológica, ela não sai, né? Ela fica, né, na pessoa, não é uma cicatriz, não é um machucado que cura com o tempo, né? Então isso me chamou muita atenção, que se a gente já acha que a violência física, ela é invisível, nossa, a psicológica, a financeira, etc., ela é muito mais invisível ainda, né? E a gente tem que chamar atenção, porque é um dos tipos de violência e é um dos que mais machuca, né? Cara, ela tem se transformado, né? Tem levantado uma bandeira e se transformado até num case, né? Nessa luta, né, Lucas? Com certeza. Legal ver a nossa cidade também encampando essa causa, né? Eu acredito que um dos principais expoentes dessa causa é a doutora Simone Chalela, né? Que desde que ela veio pra cá, ela encampou, né? Ela pegou essa causa pra ela e eu vejo que ela tem feito de tudo pra que a gente consiga melhorar um pouco esse cenário, né? E falo também sobre a Casa Vitória, que é uma conquista nossa enquanto comunidade, uma briga muito grande da doutora Simone. E hoje, se eu não me engano, a gente tem 14, 15 casas de acolhimento, né, de mulheres com violência, que sofreram violência doméstica, mas se eu não me engano, a Casa Vitória é uma das únicas que é realmente uma casa de passagem, onde a mulher pode passar alguns dias ali, caso não tenha um lugar para ficar. Então realmente é um case de... Eu não sei se é de sucesso a palavra certa, né, porque quanto mais pessoas estão indo ali procurando ajuda, tu pensa, pô, legal, né, as pessoas estão procurando ajuda, mas ao mesmo tempo começa a inflar esse número, né, de pessoas com violência e nos assusta, né? No acolhimento é case. No acolhimento é case, com certeza no estado. No estado. Quando vocês falam tudo isso, né, o Lucas, por exemplo, o Léo, né, nós somos cercados por mulheres, inclusive filhas, pais de meninas. Né, pais de meninas, né? Não tem como a gente não pensar nessa geração que tá vindo, né? Então eu acho que o importante também é a educação. E aí eu quero fazer uma pergunta pro vereador Lucas Dias, né? Tem um cara que tá muito engajado nesse sentido, já foi em escolas conversar principalmente sobre a história de Canela. O que enquanto um vereador, um político, né, pode fazer pra melhorar esse aspecto na sociedade também, né, cara? Sim. Isso também é importante, Cabelo, separar, né? Porque dentro da classe política tu tem alguns nichos, né? Alguns poderes, né? Então, nós, enquanto legislativo, né, a gente fica bem mais limitado, né? Porque a gente, basicamente, né, o vereador, ele é o fiscalizador do executivo, né? Do poder público executivo, que realmente executa obras e, enfim, outras coisas no município. A gente também faz leis, aprova leis, né? Então, na prática, a gente acaba sendo muito limitado, assim, para fazer algo realmente contra esses casos, né? Eu tenho um projeto de lei que eu estou debatendo com o meu assessor jurídico, né? Para que a gente possa implementar a ficha limpa municipal em Canela nos mesmos moldes que os políticos têm, né? Mas replicar ele para todos os cargos em confiança, por exemplo, onde nenhum deles pode ter nenhum tipo de condenação criminal, e eu vou estender também na lei que não possa ter nenhum tipo de crime contra a mulher, de crime contra idosos, contra crianças, contra animais, né? Lógico que é uma forma, enquanto vereador, da gente se blindar, né? Mas realmente quem tem mais poder é o executivo, né, Cabelo? Para fazer ações como a Casa Vitória, para manter ações como a Casa Vitória, né? Então, eu acredito que como político, como vereador, fica um pouco mais limitado. Mas acho importante usar esse engajamento, essa visibilidade que como político eu tenho e os outros têm, para falar de assuntos como esse, né? Que não é necessariamente a função do vereador, né, fazer vídeos sobre isso, mas eu acho importante que se use esse engajamento, né, essa visibilidade para trazer esses assuntos à tona, debater na Câmara de Vereadores e etc, né? Na prática, te confesso que como vereador é um pouco mais difícil, claro, né? Mas são coisas pontuais, como essa questão da ficha limpa municipal, por exemplo, eu acho que seria uma baita de uma sacada, né? E atacaria exatamente um ponto nevrálgico aí, né? Muita gente que a gente convive no dia a dia, porque uma cidade pequena,
apesar de ter muitos habitantes, é uma cidade pequena, né? Sim. Então, muitas vezes a gente tá cumprimentando as pessoas, tá conversando com as pessoas, tá convivendo com as pessoas, e a gente não sabe, mas daqui a pouco elas têm lá uma ficha suja por algum motivo em certeza. relação a esses, né? Com certeza. Então, isso já estancaria uma questão muito importante, eu acho que é aí que tem que começar a fazer sangrar esse tipo de gente também, né? Tem que começar a fechar o cerco, né, Cabelo? Eu acho que isso é importante, né? A gente não aceitar mais. E falo isso em questão da violência contra a mulher, mas também contra outras formas, racismo, Homofobia. exato, essas questões toda. de gênero que a gente tem hoje, né? Acho que tudo isso tá mais ou menos no mesmo bojo, né? Que a gente tem que lutar, né? Contra, né? Principalmente. Citar também a vereadora Grazi, né, que também fala muito sobre isso, traz luz ao lugar da mulher, né? Ela cita que nesse momento ela é a única vereadora mulher da casa, né? Apesar, a gente tem a dona Carmen, que foi eleita também, mas nesse momento tá no poder público, né? Tá no executivo. Então a Grazi também traz muito à luz essas questões, né? A gente vai fazer agora, até avisando já aí, a turma toda, a gente vai fazer um ciclo com os vereadores, começou com o Lucas, a gente vai trazer todo mundo. Na segunda a gente vai trazer o prefeito Gilberto, depois vai trazer toda a turma dos vereadores também, para conversar sobre diversos assuntos. E até eu queria já ir adiante um pouquinho, né, Lucas? Acompanhando o teu trabalho em alguns temas importantes, né? Um dos temas que tu falou bastante nos últimos tempos é sobre fiscalização, né? E a gente teve o retorno, agora nesse último feriado, de algumas bancas. Eu falo sempre, não vou mudar a minha opinião, nunca me pediram pra mudar, e não tem por que mudar, do camelódromo no entorno da igreja, né? E aos pouquinhos eles estão chegando de novo. Como que tu te sente em relação a isso? Tu que inclusive participou de comissões, faz um trabalho ativo nas redes sociais também sobre isso, cara. Acho que são já uns 5 anos, praticamente desde que eles começaram a fazer o camelódromo ali, que a gente tá nessa luta, né? Eu era presidente da SIC no começo, né, naquela questão da pandemia, acho que foi quando realmente ficou mais difícil ali, o entorno da praça. Agora, se eu não me engano, quase fechando um ano, né, que o governo, o executivo tinha conseguido retirar o camelódromo do local e, convenhamos, ficou muito bonito o lugar, né, ficou com um ajardinamento novo, foi feito toda uma reformulação ali daquele largo, né, daquele espaço. E realmente, como tu falou, né, nos últimos dias, então, a gente tem visto novas barraquinhas, e eu acho importante o que o executivo está fazendo, né, que é não trocar os pés pelas mãos nesse momento, né, porque a gente sabe que a gente lida com uma luta de narrativas, principalmente, né, a gente tem uma narrativa e a gente sabe o que aconteceu quando houve aquela ação para tirar eles no ano passado, né, onde teve, se eu não me engano, um dos comerciantes foi preso, enfim, daí essa imagem acabou girando o Brasil todo, e daí muitas pessoas que não têm a mínima noção do contexto, né, do que está acontecendo, já falam, olha lá, estão agredindo na Serra Gaúcha, onde está cheio de fascistas e não sei o que, estão agredindo os indígenas, e não é nada disso, né? Canela, inclusive, tem um termo assinado com o cacique Maurício, né, da tribo Canhangangue, onde eles podem fazer o comércio deles, e onde eles fazem o comércio deles, um pouquinho mais para baixo ali na frente do Galego, né, onde eles ficam ali vendendo a arte deles, né, que isso é muito importante, né. Não dá para confundir, né? Não dá para confundir, isso é o mais, e eu sempre brigo, né, que o pessoal me fala muito, que tu tem a dizer dos índios que voltaram para a catedral? Primeiro que eu não gosto de falar que foram os índios que voltaram para a catedral, né, porque a gente tem na verdade ali uma questão de comércio regular, independente se são indígenas, se são pessoas de qualquer tribo, qualquer raça, enfim, a gente tem uma questão difícil ali de comércio regular, de venda de produtos que tu sabe que não foram feitos artesanalmente, né, que são industrializados, que tem uma cadeia que traz esse produto para cá, né, e que a gente tá hoje, querendo ou não, ajudando essa cadeia, uma cadeia criminosa, convenhamos, né, porque não é só na ponta lá que não tá é vendendo, na ponta, né? Acho que o pessoal olha muito aqui, o pessoal que tá vendendo, mas coitado do pessoal, tem que ganhar o ganha-pão deles, e eu concordo, né? Todo mundo tem direito ao seu ganha-pão, mas tem que olhar a cadeia inteira, né? Talvez a gente esteja fomentando aí um grupo de pessoas que, enfim, não sejam as melhores pessoas pra gente ajudar nesse momento. E não falo das pessoas que estão na ponta da cadeia aqui vendendo, né? Porque acho que muitas vezes eles estão sendo utilizados por essa cadeia, né? Pra conseguir dar fim a esses produtos irregulares, né? Utilizam, né, dessa questão jurídica, né, dessa proteção jurídica que os indígenas têm para dar fim a produtos de
de origem irregular. Né? Procedência duvidosa. É, duvidosa. 8h18, vamos segurar o Lucas mais um bloco, Cabelo, pra gente bater mais um papo. A gente vai pro rápido intervalo, na sequência estamos de volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais.